prova do Enem, além do domínio de conteúdos, cobra o desenvolvimento de competências e habilidades por áreas do conhecimento. Na área de ciências da natureza, a habilidade 27, por exemplo, espera que o aluno seja capaz de avaliar propostas de intervenção no meio ambiente, aplicando conhecimentos químicos, observando riscos ou benefícios. Avaliar, segundo o dicionário Aurélio, é determinar o valor, a importância de alguma coisa. Já para a taxonomia de Bloom, avaliar é a habilidade de apreciar ou de fazer julgamento de valor, com base em critérios bem definidos. A taxonomia de Bloom é uma estrutura de organização hierárquica de objetivos educacionais. Foi resultado de trabalho de uma comissão multidisciplinar de especialistas de várias universidades dos Estados Unidos, liderada pelo psicólogo Benjamin Bloom na década de 50. No ensino de Química, para avaliar intervenções no meio ambiente, ou seja, fazer julgamento de valor considerando riscos e benefícios qualitativos e ou quantitativos a respeito das ações humanas sobre o ambiente, é preciso caracterizar materiais e substâncias, conhecer técnicas e tecnologias que envolvem esses materiais e substâncias, considerar critérios éticos e sustentáveis. Para ficar mais claro, conheça a história do fogo. O domínio do fogo é um bom exemplo disso, e o filme A Guerra do Fogo, de 1981, do diretor francês Jean-Jacques Annaud, retrata em forma de ficção como o fogo influenciou a forma de viver dos primeiros hominídeos. Há milhares de anos, para dominar o fogo e as reações de combustão, nossos antepassados precisaram perceber que certos materiais, como a madeira e a palha, eram inflamáveis e outros, como as rochas, não eram. Além disso, precisaram observar e concluir que os materiais inflamáveis precisavam de certas condições para provocar combustão. A madeira e a palha, por exemplo, só se inflamam quando estão secas e em contato com o estímulo energético, a faísca. Milhares de anos depois, o fogo movimentaria os reatores do foguete Saturno V, que levou o homem à Lua, em 1969. Ao longo do tempo, a caracterização de materiais e substâncias tem se desenvolvido e, além do aspecto empírico ou fenomenológico, conta com outros dois aspectos do conhecimento químico, o teórico e o representacional, que foram propostos por John Stone em 1982 e ressignificados por Mortimer em 2000. Isso significa que as explicações, teorias e representações do fenômeno, fogo, foram se desenvolvendo ao longo do tempo. Na Grécia Antiga, ele foi considerado a presença de um princípio inflamável nos materiais combustíveis. Mais tarde seria aperfeiçoado na teoria do flogístico, ou fogo-princípio. Segundo a teoria desenvolvida pelo químico alemão Georg Ernst Stoll, um fluido escapa dos corpos durante sua queima como se fosse uma alma. Ele ajustava perfeitamente aos fatos conhecidos na época. Quem a demoliu foi o francês Antoine Laurent de Lavoisier. A primeira dica para a ciência chegar ao conceito moderno de combustão surgiu em 1665, ano em que o inglês Robert Cook concluiu que devia haver algo no ar essencial à combustão e que se consumia no processo de queima. Descobriu-se que esse algo é o oxigênio. Hoje, a explicação para o fenômeno é que a combustão é o resultado da interação entre combustível oxidante e o estímulo energético, como uma faísca. O que os cientistas buscam atualmente em relação à combustão é desenvolver tecnologias que possibilitem as melhores maneiras de fazer fogo em escala industrial, desde os altos fornos das siderúrgicas aos motores de combustão interna dos automóveis. Além disso, procuram descobrir os melhores meios de apagar essas fogueiras quando necessário. O objetivo fundamental é queimar com eficiência e controle, ou seja, com menor quantidade, menor custo e mais segurança. Assim, com o mesmo volume de combustível, um carro pode ir mais longe e uma indústria pode economizar milhares de toneladas de combustível. Eficiência e controle na combustão também quer dizer menos subprodutos poluentes e menos acidentes, ou seja, menos riscos à saúde e prejuízos ao meio ambiente e mais benefícios sociais e economia. Um exemplo de situação que exige do aluno o desenvolvimento dessa habilidade 27 pode ser visto na questão 65 da prova branca do Enem de 2012. Em uma planície, ocorreu um acidente ambiental em decorrência do derramamento de grande quantidade de um hidrocarboneto que se apresenta na forma pastosa à temperatura ambiente. Um químico ambiental utilizou uma quantidade apropriada de uma solução de paradodecil benzeno sulfonato de sódio, um agente tensoativo sintético, para diminuir os impactos desse acidente. Essa intervenção produz resultados positivos para o ambiente por quê? Letra A. Promove uma reação de substituição no hidrocarboneto, tornando-o menos letal ao ambiente. Letra B. A hidrólise do paradodecil benzeno sulfonato de sódio produz energia térmica suficiente para vaporizar o hidrocarboneto. Letra C. A mistura desses reagentes provoca a combustão do hidrocarboneto, o que diminui a quantidade dessa substância na natureza.
Letra D. A solução de paradodecil benzeno sulfonato possibilita a solubilização do hidrocarboneto. Letra E. O reagente adicionado provoca uma solidificação do hidrocarboneto, o que facilita a sua retirada do ambiente. Olá, pessoal! Para a resolução dessa questão, primeiramente devemos perceber que o problema ambiental causado pela presença do hidrocarboneto foi resolvido pela adição da solução do paradodecil benzeno sulfonato de sódio. Ou seja, não devemos nos preocupar com o que foi feito, mas sim explicar como o agente tensoativo agiu. Então vamos lá. Um agente tensoativo, por exemplo, o sabão e o detergente, recebe este nome porque sua estrutura possibilita a redução da tensão superficial da água. Mas o que tal estrutura tem de especial para promover essa ação? Vejamos. Os tensoativos têm na mesma molécula uma parte polar, solúvel em água, hidrofílica, e uma parte não polar, insolúvel em água, hidrofóbica. E você deve estar se perguntando o que a polaridade de uma substância tem a ver com a nossa situação problema. Pois é, a polaridade é a propriedade que determina quando dois compostos são miscíveis, se misturam entre si. E no nosso caso, temos que diminuir o impacto ambiental causado pelo derramamento do hidrocarboneto, que é uma classe de compostos formada apenas por carbono e hidrogênio, o que confere à sua estrutura um caráter apolar, promovendo sua solubilização na água, substância polar presente na solução, supostamente aquosa, do agente tensoativo. Para que seja possível solubilizar uma estrutura apolar, o hidrocarboneto, devemos utilizar outro composto também de caráter apolar, ou, pelo menos, que possua uma região apolar na molécula. O tensoativo citado apresenta tal característica, pois trata-se de um surfactante, detergente, que podemos observar na estrutura do paradodecil benzeno sulfonato de sódio. Esses compostos são classificados como anfifílicos, ou seja, possuem na mesma molécula uma região polar e outra apolar, lembrando que esta última é necessária para a solubilização do nosso hidrocarboneto presente na questão, o que faz da letra D a resposta correta. Pessoal, este é um assunto que tem sido bastante recorrente nas últimas provas do Enem, portanto ele merece uma atenção bem especial. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.